Quem está pronto para a palavra? Se você veio é porque você quer receber, amém, minha gente? Quem quer receber resposta nessa noite? Quem quer receber conselho nessa noite? Quem quer receber vacina nessa noite? Quem gosta de remédio aqui? Quem quer receber remédio? O do Senhor é bom, não é amargo, ele é doce, amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, por favor, lá em... deixa eu ver aqui, viu? Em Deuteronômio, capítulo 30. Eu quero colocar alguns pontos aqui hoje, para te dar algumas respostas para a gente poder orar. Amém? Tudo bem? Culto do Espírito Santo, amém, minha gente? Quem ama a palavra de Deus aqui? Quem ama o ensino da palavra? Estamos sendo bem treinados, amém? Quando a gente vai fazer uma longa viagem, como a que nós vamos fazer em breve para a conferência em Campina Grande, e nós vamos geralmente de carro, antes de pegar a estrada, são 580 quilômetros mais ou menos. A gente divide a viagem em 2 dias para não ficar tão cansativo. Sempre que nós vamos fazer essa viagem, alguns dias antes, o pastor leva o carro para fazer uma revisão, para ver se está tudo legal, o óleo, pneus, balanceamento, tudo que é necessário para fazer uma viagem tranquila. Viagens mais longas, elas exigem uma qualidade melhor do veículo. Quem entende sobre isso aqui? Quando a gente talvez rode aqui na cidade é importante, mas quando se pega uma estrada longa, a gente atenta para a necessidade da qualidade do veículo. Para a gente não ficar no meio da estrada, não acontecer algum infortúnio numa parte da estrada que não tenha acesso a uma oficina ou algo assim. A gente quer chegar bem no destino, amém? Esse ensino de hoje, ele vai funcionar para nós como esse momento onde o Senhor coloca as coisas no devido lugar para que a gente consiga andar em segurança. Para muitos de nós aqui, está sendo preparado por Deus uma viagem longa no Espírito, coisas novas que nós vamos viver em Deus, mudanças de pessoas, de lugares vão acontecer nessa igreja. Deus vai tirar daqui e colocar para cá, vai tirar de cá e colocar para cá, porque Ele é Deus nessa igreja. Ele vai mudar de posição, Ele vai fazer as coisas como Ele quer. Ele é Deus e Ele o faz porque Ele pode, e nós queremos que Ele faça. Então, quando Deus nos chama para um estudo como esse, Ele quer dizer assim: filho, filha, atenta, para que eu possa levar você ao seu destino. E ninguém aqui nessa sala, começando de mim, dos que vão ouvir esse ensino, nenhum de nós foi criado para o fracasso, para ficar no meio da estrada, para ficar largado em beira de esquina, para ficar largado, irmãos, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Nós fomos criados para chegar ao nosso destino, ao destino que Deus já preparou para nós. Nossa vida não é por acaso, ninguém aqui nasceu por acaso, sem propósito. Todos nós temos um propósito. Amém? E eu quero que vocês coloquem o tema, por favor, para eles anotarem. E a gente vai ler a escritura. Tem algumas escrituras que a gente vai ler. Oh, glória, aleluia, amém, irmãos? Vamos lá. Escolhas afetam destinos. Amém? Estão empolgados com esse tema? Todos celebrando? Jubilosos no Senhor? Pois o tema diz que escolhas, elas afetam o nosso destino. Jeremias 29:11 diz que o Senhor, Ele tem planos preparados para o nosso futuro. Planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Ou seja, em 2024, em 2025, em 2026, se Jesus não voltar até lá, existe um futuro preparado para nós. Para o nosso futuro, para os nossos dias que estão por vir. Mas esse futuro glorioso, ele não depende exclusivamente de Deus, senão todos nós chegaríamos lá tranquilamente. Depende de nós. E as nossas escolhas, elas podem afetar o nosso destino. Então, muito do que o legalismo, aquele pessoal religioso, que tudo é Deus ou tudo é o diabo, tudo que a gente coloca na conta de Deus e na conta do diabo, não necessariamente seja obra de Deus, tampouco do diabo. Porque o diabo só tem um lugar que nós damos a ele na nossa vida. Da mesma forma, Deus.
Deus, ele só tem um lugar que nós damos a ele na nossa vida. Mas na vida de alguns filhos de Deus, nem Deus está no controle, nem o diabo. Quem é que está no controle então? O homem. O homem está no controle da sua própria vida. E aí tudo aquilo que sai da rota, ou que acontece de infortúnio, ou de coisas ruins, é colocado na conta ou de Deus ou do diabo. Porque o livre-arbítrio e a soberania de Deus são assuntos muito mal ensinados e muito mal interpretados na maioria das igrejas no corpo de Cristo. Pessoas dizem assim: não, Deus está no controle de tudo. Deus só está no controle na vida de quem está sendo controlado pela palavra. Deus não está no controle de tudo. Deus não está no controle da vida de ninguém, sem que esse alguém esteja controlado pela palavra. Quem toma decisões, quem cria os seus filhos, quem negocia lá no seu comércio, quem anda na sua vida pautada na palavra, pode bater no peito e dizer: minha vida está no controle de Deus. Porque Deus e a palavra são um só. Deus não se separa da palavra. Tem gente que acorda o dia ou passa o dia todo: Deus fala comigo, Deus fala comigo. Aí manda zap para profeta, aí vai à internet procurar versículo de caixa de promessa, sabe? E a Bíblia está fechada em cima da mesa. Abra a sua Bíblia, Deus vai falar com você. Deus vai falar. E em Deuteronômio capítulo 30, eu quero que vocês abram lá. Deuteronômio 30. Nossa, tem tantas escrituras maravilhosas aqui que eu separei. Algumas delas eu nunca usei no Rema, dando aula de caráter de Deus desde 2000. Eu ensinei muito tempo, muitos anos essa matéria. E hoje, estudando a palavra, o Senhor me mostrou em algumas escrituras coisas que eu nunca tinha visto. Então vocês vão receber algo que eu recebi do Senhor, amém? Como Paulo falou. Coisas que os nossos olhos se abrem e a gente tem o prazer de saber que Deus está falando com a gente. E eu quero que você fique bastante atento sobre isso. Veja, está escrito, Deuteronômio 30. Nós vamos ler, para quem está anotando, para você poder tomar nota, do 15 ao 20. Nós vamos ler esse bloco de versículos. Veja, presta atenção. Está escrito: vê, aqui é o Senhor falando: eu proponho para vocês hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos, e fordes seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Vocês não vão permanecer muito tempo na terra, a qual vocês passam a possuir, para além do Jordão. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e se apegando a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que vocês possam habitar na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Quem pode dizer amém para essa escritura? O que essa escritura está dizendo em resumo? O Senhor disse assim: a escolha que vocês tomarem, é a partir dessa escolha que vocês vão ter uma colheita. A escolha de vocês vai determinar a colheita que vocês terão a partir de hoje. A escolha que vocês fizerem a partir de hoje vai determinar o seu destino, e não só o seu destino, mas o destino da sua casa e da sua descendência. Porque as nossas escolhas afetam não só o nosso destino, mas o destino daqueles que estão debaixo da nossa autoridade, que estão dentro da nossa casa, que dependem de nós. Amém?
Tudo bem, ficar quieto. Eu gosto que vocês meditem sobre o que vocês estão ouvindo. Vocês são seres inteligentes que raciocinam e conseguem compreender o que está sendo dito. A Bíblia está dizendo aqui que Deus, Ele deixou que os homens fizessem uma escolha. O Senhor disse assim, olha, o caminho do mal, ele vai trazer dano, ele vai trazer prejuízo, ele vai trazer infortúnio, tristeza, morte prematura. Mas o caminho da vida, eu vou dedicar a vocês, que a minha palavra se cumpra, e vocês serão nação deleitosa sobre a terra. Nada vai faltar, nunca vão perder uma guerra, doença não vai prevalecer, morte não vai prevalecer, a pobreza não vai prevalecer. Eu vou levantar vocês como nação modelo. Agora, isso depende da escolha de vocês. Eu fiz uma nota aqui de algo. Na nossa língua portuguesa, existe uma palavrinha que é o se, que é isso que nós lemos aqui, se. Ele disse assim, se o teu coração, né? Ele seguiu dizendo. Essa palavrinha se, ela é muita coisa dentro da língua portuguesa. E ela é uma conjunção condicional. O que é uma conjunção condicional? Ela estabelece uma condição para que algo aconteça. Então, a partir de hoje, abre bem seus ouvidos, pega isso. Toda vez que você estiver lendo a palavra e você encontrar essa conjunção se, você para e antes de continuar você vai pensar assim, aqui está falando sobre escolha. O se, ele coloca para o homem uma escolha. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não obriga ninguém a congregar. Deus não obriga ninguém a dar dinheiro. Deus não obriga ninguém a ser crente. Irmão, se adoração e serviço fossem coisas que Ele nos obrigasse a fazer, nós não seríamos filhos, seríamos fantoches, robôs, que só faziam o que Deus mandava, mas não é assim. Se a adoração, se o serviço não for voluntário, Deus não recebe. Por que está escrito que Deus só ama quem dá dinheiro com alegria? Porque a alegria, o contentamento é uma prova de que eu estou dando de coração, voluntariamente. Eu não estou sendo coagida, forçada, obrigada. Eu estou dando o que eu quero. Então essa oferta Deus recebe. Porque tudo que parte da voluntariedade é legítimo, é sincero, é sem hipocrisia, é sem ostentação, é sem intenção de mostrar algo para ninguém. O que sai de um coração voluntário é o que agrada ao Senhor. Então a nossa escolha, ela determina sim o nosso futuro, o nosso destino, a nossa colheita. Gálatas 6, séculos depois do que foi dito aqui, vai reafirmar: tudo que o homem plantar, ele vai colher. A gente não pode escolher a colheita, mas a gente pode selecionar as sementes. Irmãos, muita coisa que a gente já passou nessa vida, digo a gente todas aqui, eu digo parte delas, ou uma grande parte para uns, menos para outros, eu não sei, mas todo mundo aqui já foi vítima, se eu posso colocar assim, das suas próprias escolhas erradas. Decisões na carne, decisões por partidarismo, decisões para impressionar homens, decisões na carne, decisões por pressão, decisões por vingança. Várias motivações que ninguém por fora estava vendo. E a gente batia no peito e dizia assim: Deus me mandou, Deus me falou. E não era Deus falando. Vamos ser bem francos. Não era Deus falando. Era a nossa carne querendo agir. Era o nosso ego querendo mostrar. E a consequência não foi legal. Algumas decisões a gente resolve na mesma semana. Algumas demoram um mês. Outras demoram um ano. Outras demoram um pouco mais. E outras a gente passa a vida. Sempre com aquela consequência batendo na nossa porta. Um filho fora do casamento, por exemplo. É uma consequência para sempre. Que aquele homem adúltero ou aquela mulher adúltera vai ter que pagar. Embora ela esteja perdoada. Embora o casamento tenha sido restaurado. Mas existe uma consequência. Então, a depender das escolhas que a gente faça, o preço vai ser maior a pagar. Então, no dia que se chama hoje, o Senhor nos chama para esse altar dizendo assim: preste atenção nas suas escolhas. Preste atenção no que te motiva a escolher essa igreja como sua.
Porque este altar não está à venda. Este púlpito não está sendo leiloado. A unção não está à venda. Princípios não são negociáveis. Presta atenção, qual é o motivo que te levou a ser membro dessa igreja? Se não foi a palavra, é a motivação errada. E o Senhor te convida a alinhar a motivação ou a procurar um ministério que se adeque às suas motivações. Porque a palavra escrita, ela não vai mudar. A visão dessa casa não vai mudar. Então eu entendo que quem tem que mudar sou eu. Oh, dura esse discurso. Você vai falar como os discípulos e Jesus vai olhar para você e vai dizer: vão me deixar também? Vocês podem ir. Mas nós falaremos como Pedro: jamais te deixaremos, porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Se você tem encontrado resposta nesse lugar, conserto, direção, prosperidade, persista, avance, continue, deixe Deus tratar você. Porque a igreja, irmãos, não é clube social, igreja é hospital. Que cura, que trata, que opera, que toca na ferida, que arranca a casca, que tira o pus, que joga o remédio, que vai arder, mas que vai curar. Que vai curar feridas que muitos escondem há anos, achando que mudando de igreja a ferida vai curar. A ferida só cura com o bálsamo de Gileade, que é aquele que desce e toca na ferida e sara. Amém? E o nosso Pai, Ele é tão bom, tão incrivelmente bom e tão maravilhoso e tão... Ai, meu Deus, Ele é tão misericordioso que Ele diz no versículo 19, tem uma versão que diz assim: o Senhor, o íntimo do coração de Deus, Ele clama: escolha a vida. Não escolha o que é mais fácil, escolha o que é certo. Não escolha o caminho mais fácil, escolha o caminho certo. A abstinência sexual, ela machuca a carne, mas a Bíblia diz que os impuros não vão herdar o reino, os fornicadores, os adúlteros. Então vale a pena mortificar a carne, porque é certo. Porque é o certo a se fazer, é o certo. Escolhe a vida, escolhe o perdão. Quão miserável é uma pessoa amargurada. Ela ri por fora, ela está bonita, maquiada, arrumada ou de terno, no caso dos homens, lindo, sociável, alegre, mas por dentro é uma miséria, é uma sequidão. É travesseiro molhado de lágrima, porque fica lembrando da ofensa. E os demônios arrodeando aquela casa, os demônios arrodeando aquela vida, porque eles celebram quando alguém guarda rancor, porque rancor é prisão de Satanás, e perdão é vida, perdão é liberdade. De você olhar no olho de quem te feriu e dizer assim: eu te perdoo. Não é perder a memória, você vai lembrar do acontecido, mas não vai doer, não vai te amargar, não vai te fazer chorar no chuveiro para ninguém te ver chorando, porque você ainda não perdoou. Mas ninguém vê, porque a maquiagem esconde, a farda do departamento esconde, o terno esconde, a Bíblia esconde, o diploma esconde, mas ninguém se esconde dos olhos do Senhor. E no dia que se chama hoje, Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Porque uma hora a alma não aguenta, e as crises de ansiedade, as crises de pânico, elas acontecem
qualquer lugar. Meu filho está aqui, ele faz atendimento. Crises de pânico não escolhem o lugar e nem a hora para acontecer. Pode ser na fila de um banco, na feira, pode ser pegando um ônibus, dirigindo ou em casa. Crises de pânico, crises de ansiedade que roubam o sono, a saúde, porque tem tanto entulho no coração que chega uma hora que não aguenta, aquilo arrebenta, e quem está de lado sofre, paga preço. Perdão não é sentimento, é decisão. Diabo, você perdeu hoje nas vidas das famílias dessa igreja, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perdão é vida. Escolhe a vida. Escolhe perdoar esse marido que errou, essa esposa que errou, esse filho que errou, esse ex-pastor que errou, ou seu melhor amigo que errou. Eu não sei quem foi que errou, mas por favor, escolhe a vida. Amém? Vire uma folhinha e vá para Deuteronômio 28. Essa é a palavra do Senhor, amém, irmãos? Eu estou aqui debaixo de temor e de tremor, irmãos, na presença do Senhor. Nunca me acuse de estar dando recado para ninguém. Esse recado é para todos, me incluo nesse recado. Amém? A palavra é um espelho que antes de apontá-lo para você, ele me confrontou. Ela me confrontou. Amém, irmãos? Esse espelho eu me coloco diante dele primeiro, para poder me ver. E ninguém que sobe aqui é perfeito, nem o pastor, nem eu, nenhum dos ministros, nenhum de nós, irmãos. Igreja é feita de gente imperfeita, mas que está, irmãos, lutando, crendo, perseverando para acertar no caminho do Senhor. A gente pode se magoar, a gente pode se ofender sem perceber ou ficar triste um com o outro, mas corre para consertar, porque Deus tem graça e bênção para nós, coisas maiores, como nós cantamos na música. Mas a nossa casa tem que estar limpa. E tem ferida aqui que está fedendo, cheirando mal as narinas do Senhor. Porque nem está dando mais tanto para disfarçar. Porque está muito doendo, está muito ruim. Está muito ruim isso, está muito ruim isso, está muito ruim isso. E o Senhor quer te ajudar. Ai, meu Deus do céu, o Senhor quer te ajudar, Ele quer te limpar. Ele diz lá, irmãos, em Ezequiel: eu coloco o bálsamo de Gileade aonde teve pranto, aonde teve luto, aonde teve morte, eu ordeno vida. Não é para a gente perecer, irmãos, tendo uma palavra tão maravilhosa e um Deus tão maravilhoso e um ministério tão maravilhoso que não é de condenação, mas é de oportunidades. Se você não sabe, tem obreiros nessa igreja que caíram em pecado. Tem obreiros dessa igreja que estavam em pecado. Eles caíram por uma falta de qualquer coisa que seja. Mas sabe o que aconteceu? Eles foram chamados para perto. Eles foram limpos. Eles foram sarados. Eles foram confrontados em amor por um homem que tem vida para confrontar. E sabe onde eles estão hoje? Cantando no diaconato, no DI, servindo, ganhando almas. Porque Deus é bom. Porque o Senhor não segrega ninguém como um leproso. Pecou, fica para lá. Não, nosso Deus não. Nessa igreja, não. E sabe quando Jesus olhou para aquela mulher adúltera e disse: quem é que condena você? Cadê eles? Aí eles foram todos embora. Não estão mais aqui. E o Senhor disse assim: quem não tem pecado, quem nunca errou, atire a primeira pedra. Dos mais velhos começaram a sair e não ficou ninguém. E o Senhor olha para ela e diz assim: agora se levante, eu te restauro, eu te libero, eu te abençoo, vá, mas não peque mais. E aquela mulher, até o último dia de vida dela, os evangelhos falam, ela seguiu e serviu a Jesus Cristo, porque ela não foi abandonada no pecado dela.
Deuteronômio 28:1 diz: se vocês atentamente ouvirem a minha voz, a voz do Senhor, gente, eu vou ter cuidado de guardar para vocês, e vocês tiverem cuidado de guardar os meus mandamentos que eu estou mandando vocês cumprirem hoje, eu vou exaltar vocês sobre as nações da terra. Olha o se aqui de novo. Deus disse: olha, eu tenho uma vida para você, não é de vergonha, não é de divórcio, de falência, de doença, de amargura. Eu tenho para você uma vida de exaltação, uma vida de honra, uma vida que vão olhar para você e vão dizer assim: eu quero ser como ela, eu quero ser como ele. É isso que Deus tem para nós. Mas não depende do Senhor. Veja o se, mais uma vez. Se vocês ouvirem, se vocês quiserem, Deus não vai te obrigar a, na hora do apelo, vir para o altar. Ele não vai te empurrar nisso. Ele espera que você entenda: sem Deus não dá, sem Deus eu não posso, sem Deus eu não consigo. Eu já tentei na minha força, eu já tentei do meu jeito, mas não deu certo. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso dele. E quando essa consciência chega e você levanta a mão e vem para o altar, Ele pega junto com você e escreve uma nova história. Amém, irmãos? Vá para Ezequiel, capítulo 18. A equipe de intercessão orando. Teremos muitas decisões hoje nesse lugar. Sabe a visão que Deus me deu quando eu estava orando por vocês mais cedo? Eu via uma pessoa com um sapato no pé esquerdo, todo sujo, como fosse respingado de lama, e furado, e velho, um sapato bem surrado e bem sujo. E no pé direito, o sapato, ele era tão brilhoso, ele era tão lindo, ele era tão limpo, ele era tão perfeito, que não dava nem para mirar nele. Era como o sol que dói no olho. Um pé bem brilhando, um pé bem sujo. E o Senhor disse assim: eu tenho chamado, eu tenho clamado, o meu Espírito tem falado na minha igreja, na terra: troca as vestes, lava na minha palavra, troca as vestes, lava na minha palavra. Ele me disse: sabe o que? Eu tenho outro sapato igual a esse brilhante, está na minha mão, mas a igreja tem que vir receber, a igreja que tem que tirar aquele sujo e botar lá e calçar o sapato limpo. Deus não vai fazer isso por você, nem eu, nem o pastor, nem ninguém. É você que vai fazer. Dizendo: Senhor, mude as minhas vestes. Amém. E Ezequiel 18:30. Eu quero ler, por favor, que diz assim, Ezequiel 18:30 está escrito: portanto, aqui Deus falando com o povo dele, usando o profeta: eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não será mais tropeço no seu caminho. Quem pode dizer amém? Deus está dizendo aqui: eu espero, o meu coração, ele deseja que você se converta, que você volte para a minha presença, para que eu possa endireitar as suas veredas. E ele diz algo aqui bem interessante no começo. Ele diz: olha, eu vou julgar vocês pelo caminho que vocês estão seguindo. Sabe o que é caminho aqui no original do texto? Vida moral. Bem interessante o hebraico aqui, vida moral. Eu vou julgar vocês segundo a vida moral que vocês têm vivido. Então eu não vou dar conta da vida do pastor, ele não vai dar conta da minha vida, eu vou dar conta da minha vida. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, porque as minhas escolhas vão afetar o meu destino, irmãos. E ele diz aqui: eu não sou injusto de olhar para alguém e julgar aleatoriamente. Irmãos, Deus não é assim. Deus, ele vai levar em conta o nosso estilo de vida, as nossas escolhas, quem trazemos para dentro de casa, nossas conversas dentro de casa. Ele diz aqui: o critério que eu uso para julgar vocês são as escolhas que vocês fazem, é aquilo que vocês decidem fazer.
A Bíblia, a mensagem diz assim: aqueles que decidem viver a vida de qualquer jeito, esses serão julgados pelo Senhor. Uma vida de qualquer jeito, tomando decisões que Deus não mandou. Tem filhos pagando a conta de pais irresponsáveis, que saem de igrejas, porque pastores não estão fazendo as suas vontades, mimados, egocêntricos, não é do jeito que eles quiseram, e esperam uma liderança tão perfeita, e saem de igreja e viram crentes nômades, sem raízes em lugar nenhum, arrastando aquelas crianças. E chega uma hora que ele percebe que, mas não tem igreja perfeita, não, eu vou ficar mesmo em casa, servindo a Deus daqui, ouvindo culto online. Mas sabe, você pode até entender que você não vai se desviar de repente, mas tem gente dependendo de você, que precisa estar na influência de uma igreja local. Seus filhos podem pagar uma conta, que você não vai gostar do preço, porque o preço é alto. De ver crianças que estavam firmes na igreja, ouvindo a palavra, e os anos passaram, e com 11, 12, 13 anos engravidaram. E hoje menina de 18 anos, irmãos, com 2 filhos, cada um de um pai. Desviada no mundo, nas baladas, postando fotos embriagadas, crianças que cresceram no Evangelho, que nasceram no Evangelho. Porque pais achavam que igreja era cabide de emprego, ou lugar de massagem de ego, ou fonte de lucro. Igreja é baluarte da verdade. Não é isso, não. E os filhos pagam a conta das escolhas dos pais, que não se deixaram amoldar pela palavra, e levaram os filhos nessa loucura. Amém. Vamos ler mais uma escritura, Romanos. E me parece que eu vou terminar por aqui. Romanos capítulo 2. É para nós pensarmos, sim ou não, queridos? O Senhor não está aqui acusando ninguém. Vocês conseguem perceber a presença do Senhor aqui, irmãos? Sem acusar ninguém, sem lançar dedo em rosto de ninguém. Mas para nos despertar, irmãos, que as nossas escolhas, elas afetam o nosso destino. O destino dos nossos filhos. Quantos ministros passaram pelas igrejas? Jovens, moças, rapazes. A gente poderia aqui lembrar de muitos, não só aqui, nas igrejas, com potencial de chamado tão lindo, pregadores, pastores, evangelistas, profetas, pessoas que tinham um grande potencial, mas tomam decisões por vantagens oferecidas lá fora, tendo o evangelho como fonte de lucro, e enveredaram por caminhos errados, e hoje não estão nos chamados. Alguns até estão no mundo, outros morreram antes do tempo. Romanos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. O que é que Paulo ensina aqui? Muito forte essa palavra de Romanos 2, muito forte. Romanos 2, a partir do versículo 1. Portanto, vocês são indesculpáveis quando vocês julgam quem quer que seja. Porque no que vocês julgam o outro, vocês mesmos vocês estão condenando. Pois vocês praticam as mesmas coisas que vocês condenam. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas aqueles que praticam coisas, você faz as mesmas coisas que eles. Mas você pensa que você vai se livrar do juízo de Deus? Ou você despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e paciência, ignorando que na verdade, gente, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento? Mas, segundo a dureza do seu próprio coração, impenitente, teimoso, você acumula contra você mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O 6, grife aí na sua Bíblia. O Deus que vai retribuir a cada um segundo o seu próprio
procedimento. A vida eterna, Ele vai dar, sabe para quem? Para aqueles que perseveram em fazer o bem, para aqueles que procuram dar glória ao Senhor, honra, para aqueles que vivem uma vida santa, incorruptível. Mas existirá ira, indignação para aqueles que causam divisão entre os irmãos, que desobedecem à verdade e que obedecem à injustiça. Oh, glória. Ficou quieto aqui. Essa escritura é muito clara, não precisa de muitas interpretações. Qual é o resumo que eu fiz dessa escritura? Cada um receberá a recompensa por suas escolhas. Deus é muito justo quando Ele diz no 6 que Ele, o Senhor, Ele vai retribuir a cada um segundo o seu próprio procedimento. Então, irmãos, existem muitos irmãos no corpo de Cristo hoje, nessa hora, nesse tempo, nesse dia, que são ignorantes sobre a vontade de Deus, que acham que Deus coloca doença para ensinar, que acham que pobreza é humildade, que tem uma imagem errada de Deus. Existem muitos irmãos hoje, agora sim, você é privilegiado de ter conhecimento. Existem muitos hoje que, por ignorância mesmo, sabe? Eles atribuem a Deus coisas que Deus não está fazendo. Mas deixa eu te contar o outro lado dessa moeda. Existem também aqueles no corpo de Cristo que são hipócritas. Existem os ignorantes e existem os hipócritas, que conhecem a verdade, mas preferem obedecer à injustiça. O caminho mais fácil para o lucro, ou o atalho para o púlpito. Não existe atalho para púlpito. Não existe atalho para riqueza. Não existe atalho para isso. Existe trabalho, renúncia, espera, perseverança, renúncia, paciência, santidade, trabalho, bastidores. É isso que existe, não atalho. Todos os que pegaram atalho para ministério ou para enriquecer profissionalmente, quebraram a cara, perderam um pouco que tinha. E alguma credibilidade que conquistaram no ministério, perderam. E tem um péssimo testemunho, porque quiseram atalho. E ainda hoje buscam atalho, porque na verdade não se arrependeram. Amém. Tudo bem até aqui? Essa é a palavra do Senhor. Que o Senhor, irmãos, Ele encontre lugar de arrependimento. Esse é um clamor do Espírito. Irmãos, Jesus está voltando, irmãos, acredite nisso. É verdade que Ele está voltando mesmo. E nós temos que colocar a nossa vida no altar do Senhor. Senhor, será que as minhas motivações, elas estão alinhadas? Ora aquela oração que Davi falou assim: Senhor, sonda o meu coração. Veja aí, tem algum caminho mau? Me ajude a andar pelo caminho direito. Me ajude. Não tem diploma, irmãos, não tem experiência. O pastor diz uma frase muito maravilhosa aqui, que as coisas de Deus têm que ser construídas. E que nenhuma autoridade ou experiência em Deus, alguma coisa assim que Ele fala, me garantirá algum sucesso ou algo assim, alguma segurança, se as escrituras perderem o poder sobre a minha vida. Se a escritura perde o poder sobre nós, nós perdemos tudo. Mesmo tendo contas abarrotadas de dinheiro, ou tendo agenda que coloca lá na internet, agenda aberta, 1000 convites, milhões de seguidores. Mas, meu filho, isso ali não é critério não, viu? Não necessariamente. E eu quero falar o que Josué falou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No 24:15 ele diz assim: vocês estão vendo aí diante de vocês todos esses deuses aí, que esse povo das terras, amorreus, jebuseus, aqueles povos da terra lá daquele tempo, ele falou assim: eles seguem deuses falsos de madeira, eles idolatram madeira, o sol e coisas assim. Vocês têm uma segunda opção. Vocês podem seguir a mim, vocês podem me seguir. Vocês podem seguir aqueles que estão seguindo ao Senhor. Vocês têm uma escolha. Vocês podem seguir esses deuses aí ou seguir ao Senhor. E Josué, na frente da congregação inteira, chamou a família dele e disse assim:
Vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa já fizemos a nossa escolha. Nós vamos servir ao Senhor. E que as famílias dessa igreja não sejam seduzidas pelas vozes que estão lá fora. De sedução, de ministério e de coisas fáceis, de sensualidade, de coisas que... Tem mulheres aqui, homens também, domingo Deus falou, que tem laços assim prontos, ó, só para você colocar o seu pé e o diabo te laçar e te derrubar. Mas o Senhor é aquele que corta o laço, Ele é aquele que desmantela o laço do passarinheiro, ciladas e armadilhas. Se nós escolhermos servir ao Senhor, junto com a nossa casa, cada família aqui hoje decidir no seu coração servir ao Senhor, nós faremos a diferença nesse bairro, nessa cidade, nesse país. Não é que o pecado está demais lá fora, não, tá? Mas é a fraqueza da igreja, é a posição dúbia da igreja, de hora tá e hora não tá. Vamos servir ao Senhor, vamos fazer a diferença de verdade, escolhendo ao Senhor. Amém? Posso fazer o apelo, meu bem? Vem. Irmão, só pontuando. Que igreja linda. Só pontuando aqui que perdoar não é concordar com o erro. Se alguém errou, se alguém foi mau caráter, ele continua sendo mau caráter, ele continua sendo bandido, adúltero, fornicador, ladrão. Vamos dar nome aos bois, porque Jesus dava nome aos bois. Amém? Então, o próprio Deus diz, olha, quem se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você tenha algo no seu coração, uma tristeza, uma decepção, ou uma mágoa de alguém que ainda não mudou e você não entende. Isso eu venho ensinando há muitos anos aqui. E você não entende que você tem que perdoar. Se a pessoa nem mudou, se a pessoa nem se arrependeu de verdade, você conhece pelos frutos. Por que eu tenho que perdoar? É onde eu quero lhe ajudar hoje. O perdão, ele é unilateral. Independente da pessoa ter mudado, é ela e Deus. Entregue na mão de Deus. Perdoar não é aceitar o erro da pessoa. Perdoar é você limpar a sua casa, como Cássia bem ensinou. Perdoar é você tirar qualquer mágoa do seu coração. E independente da mudança dessa pessoa, se alguém lhe agrediu, falou mal de você, você ficou irado, é do homem, mas a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, independente da pessoa ter se arrependido, nos bastidores, ou publicamente ou não, você está sendo convocado por Deus hoje para perdoar essa pessoa e limpar o seu coração. Agora, perdoar não é aceitar o erro, mas também perdoar não é você aceitar a pessoa. E eu quero pontuar isso. As mulheres, acontece geralmente em casamentos que eu aconselho, mulheres que são agredidas, mulheres que são sofrem por agressão psicológica, física, amorosa, sentimental, um homem adultera, eu encorajo a todas elas perdoarem. Mas também encorajo, tem respaldo bíblico para você não voltar para esse cara mais. Perdoar não é voltar com o casamento. Perdoar é você não ter mágoa. Vocês estão comigo? Então devemos ser maduros. E quando se fala de perdão, ter o perdão segundo Deus. Perdão segundo Deus ficou bem claro aí. Se seguir os meus caminhos. Então, se essa pessoa que você perdoou, que você vai perdoar hoje, não mudar, eu encorajo você a não andar com ela. Porque Deus não anda com pessoas mau caráter. Deus não tem mágoa de ninguém mau caráter. Vocês estão comigo? Mas também não anda com elas.
Deus não anda com um ladrão, Deus não anda com um bandido. Então isso é muito importante a gente pontuar num assunto como esse, porque tem pessoas atrelando o meu perdão com retornar àquela amizade. Eu vou fingir que nada aconteceu. Não faça isso, vai ser pior, vai ser um abismo maior. As coisas precisam ser construídas e corrigidas. Amém? Perdoe, ele lá, eu cá. Um dia precisar de uma ajuda, amém. Jesus ensinou sobre isso. Pediu uma túnica, dê a capa. Pediu para dar uma milha, ande com ele duas. Não retribua mal com mal, mas o mal com bem. Pediu ajuda, tiver ao seu alcance, ajude. Mas para estar com você lado a lado, com amizade, não. A sua posição em Deus vai fazer com que a pessoa, você vai estar dando oportunidade para ela entender uma didática de Deus, ação e reação, semeadura e colheita. E entender que ela está perdendo o melhor de Deus e é uma chance de se arrepender. Rapaz, a pessoa é tão boa comigo, sempre fez o bem, agora perdi um amigo. É uma chance. Agora, se você convalida, avaliza o pecado da pessoa, não tem problema não, pode me roubar, aí vai andando com ela de novo, como ela vai mudar? Vocês estão comigo? Estou sendo claro aqui? Então, vamos, Cássia vai fazer um apelo, alguns apelos aqui, dentre esses apelos, para pessoas se arrependerem. Você não é lixo para carregar sentimento ruim, independente de quem falar mal de mim, quem me roubou, quem fez algo contra mim, contra a Cássia, saiu com raiva, saia. Agora, eu quero dizer que eu amo essas pessoas, eu abençoo essas pessoas, eu não desejo nenhum mal, eu desejo que a graça de Deus, a misericórdia de Deus alcance essas pessoas, que elas se arrependam. A minha oração a Deus, quero justiça, quero que a verdade de Deus prevaleça, mas eu não desejo mal, elas mesmas. Sabe uma coisa, eu quero concluir com isso, que você já ouviu algumas pessoas falarem, e você não entende quando alguém fala assim, quando diz, eu já vi até Luciano Huck falar sobre isso, e para algumas pessoas não soa aos ouvidos como algo inteligível, né? Parece que está isolando Deus, né? Quando diz que o universo traga de volta, não é? Você já ouviu alguém falar assim, que o universo traga de volta? Mas sabe que isso tem um fundo bíblico? Deus disse lá em Gênesis, olha, enquanto terra tiver, vai haver frio, inverno, sol, calor, vai haver semeadura e colheita. Deus deu uma ordem para o universo, Deus deu uma ordem para o mundo espiritual, corresponder àquilo que você semeia, em atitudes, em palavras. E eu vou dizer, Deus não está, eu conheço o caráter de Deus, nem você que anda em amor, nem Deus está com a canetinha anotando. Olha, fez isso? Eu vou dar a paga dele agora. Não. O mundo espiritual vai corresponder. O universo vai trazer aquilo que você tem semeado. Vai trazer. Deus não tem nada a ver com a sua colheita. Ele lhe orienta a ter uma colheita boa, a cuidar da sua semente. Vai trazer. Ele deu uma ordem para o mundo espiritual, vai trazer. As coisas vão corresponder ao que você fala, ao que você sente, ao que você pensa, ao que você diz, aos sentimentos do seu coração. Então, cuidado com o que você semeia. Então, independente dessa pessoa ter lhe decepcionado, ter errado, você está correto em reprovar. A Bíblia diz para reprovar e condenar o erro das pessoas. E se está errado, é para dizer que está errado. Agora, pelo amor de Jesus, perdoe. Pai, eu entrego essa vida. Me decepcionou, não serve para eu andar com essa pessoa, mas eu quero dizer que eu abençoo esse meu inimigo. Eu faço o que a tua palavra diz. É uma prova de que você perdoa. Eu não desejo nenhum mal para ela. Eu libero essa pessoa e eu quero tirar ela da minha mente, que eu não quero dormir com o meu inimigo, nem acordar com ele. Vocês estão aqui? Amém?